Olá, sexto ano. Agora, na aula de hoje, vamos iniciar com a correção da página 14, referente ao movimento da Terra, tá? Os movimentos, inclusive o movimento de rotação, que está relacionado aos fusos horários, né? Não só o fuso horário, mas também a questão do horário, né? E das estações do ano, especificamente das estações do ano. Aqui está, eu coloquei aí correção dos exercícios, página 14, e tem três questões, que é o 7, o 8º e o 9, é a nona questão. Eu vou ler aqui e vou explicar para vocês por que é pessoal. A questão de número 7 diz o seguinte: escreva o dia e o mês da realização desta atividade, tá? Qual estação do ano, do dia, da sua característica. Então, aí você vai responder, no dia que você respondeu o exercício, essa questão, de acordo com o dia que você for. Então, hoje, vamos imaginar que hoje seria dia 10 de junho, tá? Então, qual é a estação de ano? Para nós aqui em Xique-Xique, nós estamos no hemisfério sul, então a nossa estação é o outono, tá? É o outono. Lembrando, mais uma vez, que ele começa lá para o dia 22 de março e termina dia 20 e 21 de junho, tá? Então, a resposta é essa aí. Nós estamos no outono, que é a nossa estação de ano aqui no hemisfério sul. A próxima, que é a 8ª, aí também ela vem para observar as imagens, né? Você tem que observar as imagens, e ela diz: qual estação do ano está sendo apresentada na imagem? Cite características que comprovam essa resposta. Nem precisa falar nada, né? Já sabe que aí você pode ver dois esquiadores, né? Na neve, esquiando na neve. Obviamente é inverno, então se trata de uma estação do inverno, ok? Próxima, que é a nona questão, vou ler mais uma vez, mas tem duas imagens, uma da cidade de Vancouver, no Canadá, e a outra em Natal, aqui no Natal, no Brasil, tá? Capital do Rio Grande do Norte, mais precisamente. E aí diz assim: considere que as imagens retratam o inverno em cada cidade, ou seja, tanto em Vancouver, no Canadá, quanto aqui no Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte, as duas estão passando pela estação do ano, que é o inverno, tá? É inverno. Porém, aí vocês, o que é que eles querem? O que é que eu quero aí com essa imagem? É que vocês pensem e vejam as características de inverno de cada região do planeta, né? Lá no hemisfério norte, como é a situação de Vancouver, no Canadá, e o inverno aqui no Brasil, no Nordeste, em Natal, no Rio Grande do Norte, tá? Lá tem neve, lá as temperaturas são mais baixas, ou seja, abaixo de, muitas vezes, dependendo, quando é o inverno mais rigoroso, as temperaturas ficam abaixo de zero, né? E aqui no Brasil, em Natal, as temperaturas não são tão, ou seja, elas não diminuem tão bruscamente quanto lá no Canadá. Elas diminuem, mas é pequena a diferença. E outra questão também está relacionada é a questão da luminosidade, tá? Que aqui no Brasil, principalmente em Natal, que está próximo à linha do Equador, está na zona temperada, ela não influencia muito, tá? Então a resposta é isso aí, que vocês vão colocar, né? Falando da posição geográfica de cada cidade, que as estações do ano, elas não são, principalmente o inverno, lá no Canadá, em Vancouver, percebe mais, né? Isso faz mais diferença. Aqui no Brasil, em Natal, não tem muita diferença. As estações de ano, tá? Ela praticamente é uma só, o ano inteiro. Isso por quê? Porque Natal está na zona temperada do planeta. Perdão, na zona tropical do planeta. E Vancouver está na zona temperada. Então, uma na zona temperada, que é Vancouver, e Natal, Rio Grande do Norte, na zona tropical. Ok? Então vamos lá, nós terminamos a correção da página anterior e agora nós vamos falar sobre fusos horários, tá? O tema da nossa aula de hoje, fusos horários, que significa a diferença de horário no mundo, tá?
Os fusos horários, eles foram criados para padronizar o horário mundial, né? Para padronizar o horário mundial. Hoje é mais fácil para vocês compreenderem. Você já sabe, por exemplo, que o horário do Japão é diferente do horário do Brasil ou dos Estados Unidos e assim por diante. Mas por que é? E quando começou isso, né? Então, tudo foi essa questão de fuso horário, essa diferença de horário, ela, como eu já falei aqui anteriormente, que foi criada para padronizar o horário mundial no sentido da economia, no sentido das pessoas ter noção na hora que for ligar, né, uma empresa para vender, por exemplo, exportar soja para a China, né, a soja que sai aqui do Brasil, né, poder ser vendida na China, então eles têm noção o horário que é lá, né, ou seja, o fuso horário para poder ligar com os chineses, ou comercializar com os norte-americanos, ou com os russos, ou os japoneses, e assim por diante, né, e assim segue essa questão de fuso horários, com esse objetivo, tá? Então aqui essa questão, ela começou a ser pensada e passar a funcionar no século XIX, mais precisamente, tá? No século XIX. E aí como que eles iam fazer isso? Aí pensaram no seguinte, de usar os meridianos, certo? Os meridianos são essas linhas verticais que circundam, né, corta o Brasil, corta o planeta no sentido norte-sul, cujo meridiano principal é a linha de Greenwich. Tá? Lembrando a vocês que o planeta ele tem 360 graus de circunferência, 360. Aí foi dividido em 24 meridianos, que são essas linhas verticais, em 24. Cada uma dessas linhas, de distância de uma para outra, corresponde a 15 graus. Né, a 15 graus, a diferença de um meridiano para outro é de 15 graus, que é equivalente a uma hora, Então, já que o planeta foi dividido, né, em 24 meridianos, cada meridiano corresponde a uma hora, então fica aí 24 horas, que é igual a hora de um dia, que é igual a um dia. Então, se eu tenho aqui uma luz nesse meridiano principal aqui, que é o meridiano de Greenwich, que vocês podem acompanhar e também pelo módulo de vocês, o meridiano de Greenwich, agora, já posso pegar uma lanterna e colocar aqui no meridiano de Greenwich. Esse pincel aqui ele vai funcionar como se fosse o Sol, tá? na linha de Greenwich. Agora vamos para o movimento de rotação. Aí a Terra ele vai girar, tá? Okay. Então, como eu estava falando, né? Vocês podem usar o meridiano principal, tá? E aí a luz do Sol. Então ali está batendo como se fosse agora meio-dia, certo? Então meio-dia. Aí a Terra vai fazer esse movimento, ela vai girar, que é o movimento de rotação. E o Sol, a luz do Sol está sempre batendo. Então ela vai dar a volta, a linha de Greenwich, que é o meridiano principal, ele vai dar a volta, né? Chegou na parte escura, que é noite, e aí veio, amanheceu lá na parte leste, e novamente chegou meio-dia aqui. Então ele fez essa volta completa, né? Que é o movimento de rotação, e aí calculamos 24 horas. Então aí chegou a 24 horas, tá? Que é o tempo que a Terra leva em torno do seu próprio eixo. O eixo é isso aqui, ó, o eixo imaginário, né? Lógico, quando vocês vê no livro ou a imagem de satélite não aparece isso aqui, porque não existe, né? Nem já na figura do módulo aparece o eixo imaginário. Então isso aqui não funciona justamente com essa inclinação que a Terra tem ao redor da Terra por esse eixo imaginário. Vou recapitular novamente mais uma vez, para vocês entenderem melhor, tá? Que a Terra, pensei falando de fuso horário, foi dividida em 24 meridianos. Esses meridianos, eles correspondem, a diferença de distância de uma para outra é de 15 graus e corresponde a uma hora. Então tem 24 meridianos, cada um é equivalente a uma hora, ok? Aí o dia fica com 24
horas, tá? Como eu falei, então vocês entenderam aí a questão dos fusos horários no planeta, como ele foi criado lá no século XIX, por causa dessa necessidade, né? E aí o planeta, né, é dividido em 24 meridianos, cada um com aquela diferença de 15 graus, que corresponde a uma hora. Agora vamos para os países, né? Para os países muito grandes, que nem a Rússia, a China, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm vários fusos horários. Por quê? Inclusive o Brasil. Por quê? Porque eles são cortados, eles têm mais de um meridiano, tá? Ele foi cortado por mais de um meridiano. E a distância de um meridiano para outro é de uma hora, tá? Aí por que eu falo tanto no meridiano principal, é a linha de Greenwich? Porque ficou o acordo, pegou lá em Londres, era uma vila, né, linha que chamava Greenwich, é o nome da vila, foi criado lá na Inglaterra, da Inglaterra, e aí dividiu no meio, tá, onde ela passa no meio. Aí ficou um acordo que é chamado de convenção, como aparece aí no texto de vocês, por convenção, que a parte leste da linha de Greenwich pertence ao leste, tá? É o leste, ou seja, tem horas adiantadas. Da linha de Greenwich, no sentido para oeste, que é onde o sol se põe, aí tem horas atrasadas, tá? Horas atrasadas. Então, mesma coisa, vamos assim, imaginar o planeta Terra como um relógio, tá? Como um relógio. E o ponteiro principal desse planeta é a linha de Greenwich, tá? É a linha de Greenwich. Ali, então, da linha de Greenwich para leste, horas adiantadas. Para o oeste, horas atrasadas. Você também pode olhar na mesma imagem aí, lá no topo da imagem, vai estar uns numerozinhos. Aí vai estar lá, no caso, para leste, aí vai estar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até chegar lá no 10. No outro lado, no sentido oeste, lá em cima da imagem do globo terrestre, da página 15 de vocês, tem também os numerozinhos lá, novamente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até chegar a menos 10. Aí isso aí quer dizer são horas. Esse menos, tá, refere-se a horas atrasadas. Olha lá, mais 1, o sinal de mais, são horas adiantadas. Aí, vocês também acompanham que os países que estão do lado leste, né, ou seja, tem horas adiantadas, e os países do lado oeste, horas atrasadas. Brasil, por exemplo, é um país que está no oeste da linha de Greenwich, está no oeste do planeta. Então, nós estamos agora com horas atrasadas, tá? Com horas atrasadas em relação aos países que está a leste da linha de Greenwich, que estão com horas adiantadas, ok? Então, o principal meridiano é o de Greenwich, por causa nesse sentido, ele é a referência principal. Primeiro, ele divide a Terra em dois hemisférios, leste e oeste, e depois também ele é usado para designar a questão de horas adiantadas e horas atrasadas, em si falando de fusos horários. E aí nós temos agora aqui também, falando desse mapa aqui, fusos horários no Brasil. Tá? Aqui só está fusos horários, mas seria fusos horários no Brasil. Quando vocês olham na página 16, e agora página 17, da página 17, aí está lá, tem um mapa dos fusos horários do Brasil, e eu quero, antes de tudo, de antemão, que olhem e vejam quantos meridianos corta o Brasil. Então, na verdade, estamos aqui 3, mas seria 4, porque tem que levar em conta as ilhas que se encontram no Oceano Atlântico.
Entre elas, na ilha de São Paulo, São Pedro e a principal, que é Fernando de Noronha. Tá? Então, o Brasil é cortado, ou seja, dividido, né, por 4 meridianos. Se o Brasil é dividido ou cortado por 4 meridianos, ou seja, 4 meridianos atravessam o território brasileiro, obviamente que o Brasil tem 4 fusos horários. Portanto, 4 fusos horários. Então, atualmente, nós temos 4 fusos horários. Professor, como assim? Vamos imaginar que agora seja 9 horas da manhã, tá? Não sei exatamente. 9 horas da manhã, aqui na Bahia, em Xique-Xique, ok? 9 horas. Lá em Fernando de Noronha, observe que também tem uma linha aqui, e aí no mapa, no modo que vocês também estão. Fernando de Noronha, que está no Oceano Atlântico, que já passa aqui dessa linha para lá, tá? Você está mais a leste. Então, se aqui é 9 horas, Xique-Xique, lá como tem horas adiantada, lá já são 10 horas, tá? Já são 10 horas, ok? Aí voltamos para cá, para Amazonas, para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas. Aí o ponto de referência nossa aqui é a Bahia. Bahia é 9, esse aqui é 10. Para cá, para oeste, para Amazonas, onde o sol se põe, aí é menos uma hora em relação a Xique-Xique. Então, esse aqui é 9. Então, agora aqui lá em Mato Grosso, Amazonas, lá é 8 horas da manhã. 8. Aí vamos mais a oeste. Outra diferença de fuso horário no Acre. O Acre, uma parte do Amazonas, lá agora é 7 horas da manhã. Tá? 7 horas da manhã. Isso, mais uma vez, por quê? Porque o Brasil tem 4 fusos horários. Tá? 4 fusos horários. Que cada um, expliquei anteriormente, cada distância de um meridiano corresponde a 1 hora. Então, temos o primeiro fuso horário, que passa lá nas ilhas do Oceano Atlântico, onde está Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco e outras ilhas. Depois temos aqui uma parte do Nordeste, tá? E da região sul e sudeste, e até mesmo do centro-oeste, que aí usamos Brasília como horário de Brasília, tá? Que Brasília, por ser a capital do Brasil, que atinge o maior número de estados com o horário de Brasília, tá? Então é o segundo fuso horário, o primeiro das ilhas, o segundo horário de Brasília, que está nessa região aí no mapa do verde mais escuro, como vocês podem ver. O terceiro fuso horário pega essa parte aqui do Mato Grosso do Sul, de Rondônia e Amazonas. Esse é o terceiro. Aí tem outra linha aqui, ou como vocês podem ver no mapa da página 17 de vocês, também está o Acre, tá? Que é o quarto fuso horário. Vou recapitular. Imagine que Fernando de Noronha seja 7 horas da manhã, aqui no Brasil, aqui na Bahia e esses outros estados, seguindo o horário de Brasília, é 8. Nessa outra espaço aqui são 7 horas e aqui 6 horas, tá? Então, qualquer coisa, vocês vão revisando aí o vídeo para estar entendendo melhor essa questão de fuso horários. Outro tema da nossa aula é a linha internacional de mudanças de data. Como assim, professor, de mudança de data? Foi criada também uma linha no meio do oceano. Essa linha aqui, ela está no meio do Oceano Pacífico, tá? Do outro lado do planeta, do Oceano Pacífico. Então, vamos imaginar, ela é bem parecida, ela fica quase no mesmo ponto que a linha de Greenwich, tá? Então, quando a linha de Greenwich está na frente, então imagino que estou passando por um avião, está aqui de um lado, do outro lado do planeta, né? Porque a linha de Greenwich, ela passa pelo Oceano Atlântico, né? Então, vocês podem olhar na imagem que vê melhor, no meio do Oceano Atlântico.
Do outro lado do planeta, na mesma direção, bem paralela, está a linha internacional da mudança. Ou seja, quando você cruza essa linha aqui no Oceano Atlântico, muda de data, né? Muda a data. Então, como nós estamos aqui, vamos supor, no Ocidente, porque quando eu falo Ocidente, é o mesmo que nós estamos no Oeste, tá, do planeta em relação à linha de Greenwich, então nós somos ocidentais, e aí você está no avião e passou para cá. Então, com o detalhe. Então, vamos imaginar que hoje seja 8 de junho, tá? 8 de junho, e aqui, por lá tem horas adiantadas, ou perdão, já que eu falei que aqui seria, nós estamos no Oeste, né? No Oeste, então são horas atrasadas. Então seria 8 de junho, e se você vir para a outra parte, para o leste, na mesma questão de minutos, quando você cruza o avião, aí já está no dia 9 de junho, tá? Dia 9. Então é sempre uma data diferente da outra, para ficar mais claro, mais preciso. Aquela internacional da data é isso, quando muda, né? Ou seja, quando a luz também ela vai mudando. Aqui é uma data e aqui é outra, certo? Então, pessoal, eu acho que é isso aí, tá tudo aí. Aí agora vocês vão fazer em casa, tá? Responder o exercício da página 19, ok? E aí da mesma forma nós corrigimos na próxima aula, beleza?